Fala campeão, bem-vindo para mais um episódio. Falaremos sobre o início dos campeonatos de futebol feminino no mundo, do que é considerado o primeiro campeonato mundial, e também sobre os atuais com as respectivas seleções campeãs. Mas antes não se esqueçam de dar like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e ativar o sininho. O primeiro registro de uma Copa do Mundo feminina regressa na Itália, ocorrendo em julho de 1970. Foi organizado pela Federação de Futebol Feminino Europeu Independente, e ficou conhecido como Copa Martini Rossi. Muitos países foram convidados, porém ou a prática era proibida por lei, como no Brasil, ou não tinham suporte algum por parte das federações. Então apenas Alemanha Ocidental, México, Áustria, Suíça, Dinamarca, Inglaterra e a anfitriã Itália participaram da competição. A final aconteceu no dia 15 de julho de 1970, entre a Itália e a Dinamarca. Com o placar de 2-0, a Dinamarca se sagrou campeã. Uma curiosidade, a delegação dinamarquesa perdeu os uniformes, então teve que jogar com a camisa de um time italiano na final. Elas receberam o troféu inspirado na deusa da vitória, Nike. O torneio foi considerado um sucesso pelos executivos da marca patrocinadora da competição. Eles começaram a organizar a segunda edição bem maior, antes mesmo da capitã erguer a taça. O segundo campeonato aconteceu no México. O governo e a população abraçaram a ideia, sendo presente até nas chegadas das delegações no aeroporto. Diferentemente do ano anterior, desta vez as atletas davam autógrafos por onde passavam, contavam com escolta policial e principalmente as hospedagens eram dignas de 5 estrelas. Participaram 6 seleções: México, Argentina, Inglaterra, Dinamarca, Itália e França. Uma curiosidade, as traves dos gols contavam com listras rosas. A final foi realizada no dia 5 de setembro de 1971, entre a seleção do México e a Dinamarca, com gols de Suzy Augustin, de apenas 15 anos, a Dinamarca ganhou por 3-0. A final foi tranquilamente um dos maiores momentos da história do futebol feminino. Um estádio Azteca lotado e celebrando um momento único. 110 mil espectadores, este é um número que até hoje está no topo dos jogos com maior público da modalidade. A ideia era organizar a terceira Copa do Mundo em 1972, na Espanha. Entretanto, a perseguição foi tamanha que a Federação Espanhola desistiu do torneio. Dirigentes trabalharam para minar a realização da competição. Prometeram investigar o torneio e pressionar para que boicotassem o certame. Ainda assim, esses 2 anos de competição deixaram um legado essencial para que mesmo sem grandes apoios, o futebol feminino ganhasse força em alguns países, principalmente na Europa. Sendo realizados alguns torneios continentais femininos oficiais na Ásia em 1975 e na Europa em 1984. Um evento que ajudou a impulsionar a realização de uma Copa do Mundo feminina foi quando em 1986, Ellen Weir, representante da Noruega, fez um discurso no Congresso da FIFA, aonde reivindicou mais atenção ao futebol feminino por parte da entidade e dos demais dirigentes. A resposta veio na forma de um torneio feminino organizado pela FIFA, realizado na China, com início no dia 1º de junho de 1988 e término no dia 12 de junho, com a participação de 12 equipes. Canadá, Suécia, Holanda, Noruega, China, antiga Tchecoslováquia, Brasil, Tailândia, Costa do Marfim, Austrália, Japão e Estados Unidos. Na final a Noruega derrotou a Suécia, por 1-0, enquanto o Brasil garantiu o terceiro lugar ganhando da anfitriã China. Com um público total de mais de 375 mil pessoas, a competição foi considerada um sucesso, e em 30 de junho a FIFA chancelou a realização da primeira Copa do Mundo oficial, que aconteceria em 1991. Finalmente, vamos começar a falar sobre o primeiro campeonato mundial feminino organizado pela FIFA. A primeira Copa do Mundo de futebol feminino foi realizado na China, e teve início no dia 16 de novembro, e término no dia 30 de novembro de 1991.
Participaram da competição 12 países. Da África, o representante foi a Nigéria. Da Ásia foram a anfitriã China, Japão e Taipei chinês. Da Europa foram Dinamarca, Alemanha, Itália, Noruega e Suécia. Da América do Sul, o representante foi o Brasil. Da América do Norte foi os Estados Unidos. E da Oceania, o representante foi a Nova Zelândia. Os países foram divididos em 3 grupos com 4 participantes cada, se enfrentando dentro dos grupos uma única vez. Se classificavam para a fase dos playoffs os 2 primeiros colocados de cada grupo e os 2 melhores terceiros. A final foi disputada entre a seleção da Noruega contra os Estados Unidos. Com o placar de 2-1, os Estados Unidos se sagraram o primeiro campeão mundial feminino. A artilheira da competição foi a norte-americana, Michelle Akers, com 10 gols. A média de gols por partida foi alta, aproximadamente 3,8 gols por partida. O Brasil infelizmente não se classificou para a fase dos playoffs. Curiosidade: na primeira edição da Copa do Mundo Feminina, as partidas contavam apenas com 80 minutos de duração, diferentemente dos 90 minutos tradicionais. A padronização para os 90 minutos ocorreu apenas a partir da próxima Copa. A segunda Copa foi realizada de 5 de junho a 18 de junho de 1995 na Suécia. Participaram 12 seleções. Da África, o representante foi a Nigéria. Da Ásia foram a China e Japão. Da Europa foram Dinamarca, Alemanha, Inglaterra, Noruega e a anfitriã Suécia. Da América do Sul, o representante foi o Brasil. Da América do Norte foram os Estados Unidos e o Canadá. E da Oceania, o representante foi a Austrália. Os países foram divididos em 3 grupos com 4 participantes cada, se enfrentando dentro dos grupos uma única vez. Se classificavam para a fase dos playoffs os 2 primeiros colocados de cada grupo e os 2 melhores terceiros. A final foi disputada entre 2 seleções da Europa, a equipe da Noruega contra a Alemanha. E com o placar de 2-0 a Noruega foi campeã. A artilheira da competição foi a norueguesa, Ann Kristin, com 6 gols. A média de gols se manteve alta, aproximadamente 3,8 gols por partida. O Brasil, infelizmente, não se classificou para a fase dos playoffs da competição. No título norueguês, 1 a cada 4 noruegueses assistiram o jogo pela televisão. O avião que levou a equipe da Noruega de volta para casa foi escoltado por 2 F-16, a caminho de uma celebração pelo título conquistado. A terceira Copa foi realizada nos Estados Unidos, entre os dias 19 de junho a 10 de julho de 1999. Houve um aumento de participantes, de 12 para 16 seleções. Da África, os representantes foram Nigéria e Gana. Da Ásia foram a China, Coreia do Norte e Japão. Da Europa foram Dinamarca, Alemanha, Noruega, Rússia e Suécia. Da América do Sul, o representante foi o Brasil. Da América do Norte foram México, o Canadá e os anfitriões Estados Unidos. E da Oceania, o representante foi a Austrália. Os países foram divididos em 4 grupos com 4 participantes cada, se enfrentando dentro dos grupos uma única vez. Agora se classificavam para a fase dos playoffs apenas os 2 primeiros colocados de cada grupo. A final entre os Estados Unidos e a China foi acirrada, sendo decidida apenas na disputa de pênaltis após um 0-0, com os Estados Unidos saindo vitoriosos por 5-4, conquistando o segundo campeonato. Tivemos 2 artilheiras, a brasileira Cici e a chinesa São En, com 7 gols cada. A média de gols se manteve alta, aproximadamente 3,8 gols por partida. Nesta final aconteceu um lance que eternizou um momento incrível, quando a jogadora norte-americana converte a cobrança do título e extravasa na comemoração, deslizando de joelhos no gramado e tirando sua camisa. O público da final feminina em 1999 tinha apenas 4.000 pessoas a menos do que na final masculina. No mesmo dia da final, o Brasil fez o jogo preliminar para a disputa do terceiro lugar, que também foi para os pênaltis. Ou seja,
O público presenciou 2 jogos sem gols nos 90 minutos e na prorrogação. Nesta Copa o Brasil acabou ficando em terceiro lugar da competição. A quarta Copa seria realizada na China, mas o país era assolado por problemas relacionados à síndrome respiratória aguda grave. Decidiu-se então mudar o evento para os Estados Unidos entre os dias 20 de setembro a 12 de outubro de 2003. Participaram 16 seleções. Da África os representantes foram Nigéria e Gana. Da Ásia foram a China, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão. Da Europa foram França, Alemanha, Noruega, Rússia e Suécia. Da América do Sul os representantes foram Brasil e a Argentina. Da América do Norte foram o Canadá e os anfitriões Estados Unidos. E da Oceania o representante foi a Austrália. Os países foram divididos em 4 grupos com 4 participantes cada, se enfrentando dentro dos grupos uma única vez. Se classificavam para a fase dos playoffs apenas os 2 primeiros colocados de cada grupo. A final foi entre a Alemanha contra a Suécia. Com a melhor geração de sua história, a Alemanha venceu pela primeira vez o Mundial, batendo a Suécia por 2-1. Com o gol saindo na morte súbita. Aliás, esta foi a única edição com morte súbita, que tem como objetivo garantir a vitória para o time que marcar o primeiro gol na prorrogação. Com o título, a Alemanha se tornou o primeiro país a ganhar tanto a Copa do Mundo feminino como a Copa do Mundo masculina. A artilheira foi a alemã Birgit Prinz com 7 gols. A média de gols se manteve alta, aproximadamente 3,3 gols por partida. Nesta edição, o Brasil caiu nas quartas de final para a equipe finalista Suécia. Fato importantíssimo, nesta Copa estreou a melhor jogadora do Brasil e do mundo, Marta Vieira da Silva, a nossa rainha Marta. Sendo eleita a melhor jogadora do mundo em 6 oportunidades. A quinta Copa finalmente foi realizada na China entre os dias 10 a 30 de setembro de 2007. Participaram neste torneio 16 seleções. Da África os representantes foram Nigéria e Gana. Da Ásia foram a anfitriã China, Japão, Austrália e a Coreia do Norte. Da Europa foram Dinamarca, Alemanha, Inglaterra, Noruega e Suécia. Da América do Sul os representantes foram Brasil e a Argentina. Da América do Norte foram os Estados Unidos e o Canadá. E da Oceania o representante foi a Nova Zelândia. Os países foram divididos em 4 grupos com 4 participantes cada, se enfrentando dentro dos grupos uma única vez. Se classificavam para a fase dos playoffs apenas os 2 primeiros colocados de cada grupo. A final foi entre o Brasil contra a Alemanha. Mas infelizmente o Brasil perdeu por 2-0, e a Alemanha se sagrou bicampeã mundial. A artilheira foi a brasileira Marta com 7 gols. A média de gols se manteve alta, aproximadamente 3,4 gols por partida. O vice-campeonato é até hoje a melhor campanha do Brasil em uma Copa do Mundo. Pela primeira vez na história da Copa do Mundo de futebol feminino, todas as equipes participantes receberam prêmios em dinheiro de acordo com a fase alcançada. O campeão ganhava US$ 1 milhão, o vice 800 mil e assim por diante até a fase de grupos. A sexta Copa foi realizada na Alemanha entre os dias 26 de junho a 17 de julho de 2011. Participaram 16 seleções. Da África os representantes foram Nigéria e Guiné Equatorial. Da Ásia foram Austrália, Japão e Coreia do Norte. Da Europa foram França, a anfitriã Alemanha, Inglaterra, Noruega e Suécia. Da América do Sul os representantes foram Brasil e a Colômbia. Da América do Norte foram o México, Estados Unidos e o Canadá. E da Oceania o representante foi a Nova Zelândia. Os países foram divididos em 4 grupos com 4 participantes cada, se enfrentando dentro dos grupos uma única vez. Se classificavam para a fase dos playoffs apenas os 2 primeiros colocados de cada grupo. A final foi entre o Japão e Estados Unidos. Vencidos pela equipe japonesa nos pênaltis por 3-1, após empate por 2-2 no tempo regulamentar.
A artilheira foi a japonesa Omari Sawa com 5 gols. A média de gols foi de aproximadamente 2,7 gols por partida. As americanas de novo cruzaram nosso caminho, e após empate em 2-2, o Brasil dá adeus ao Mundial após derrota nos pênaltis por 5-3. Com o título, a seleção do Japão é a única seleção fora do eixo América do Norte, Estados Unidos e Europa a ganhar um título. A 7ª Copa foi realizada no Canadá entre os dias 6 de junho a 5 de julho de 2015. Novamente houve um aumento de participantes de 16 para 24 seleções. Da África, os representantes foram Nigéria, Costa do Marfim e Camarões. Da Ásia foram Austrália, Japão, China, Coreia do Sul e Tailândia. Da Europa foram Alemanha, Suécia, França, Inglaterra, Noruega, Espanha, Holanda e Suíça. Da América do Sul, os representantes foram Brasil, Equador e Colômbia. Da América do Norte foram os Estados Unidos, México, Costa Rica e o anfitrião Canadá. E da Oceania, o representante foi a Nova Zelândia. Os países foram divididos em 6 grupos com 4 participantes cada, se enfrentando dentro dos grupos uma única vez. Se classificavam para a fase dos playoffs apenas os 2 primeiros colocados de cada grupo e os 4 melhores terceiros colocados dos grupos. A final se repetiu entre o Japão e os Estados Unidos. Mas desta vez, as norte-americanas venceram por 5-2, se tornando o maior campeão mundial com 3 títulos. Tivemos 2 artilheiras, a alemã Célia Sazik e a norte-americana Carli Lloyd com 6 gols cada. A média de gols se manteve na casa de 2,8 gols por partida. Nesta edição foi implantada a tecnologia da linha do gol. O Mundial também foi o primeiro a ser jogado inteiramente em grama artificial, causando bastante polêmica antes do torneio. Afinal, foi o jogo de futebol mais visto da história dos Estados Unidos. De maneira precoce, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final para a seleção australiana, em um jogo onde a seleção brasileira agrediu muito mais que a adversária, mas foi surpreendida com um gol aos 35 minutos do segundo tempo e não conseguiu reagir. A 8ª Copa do Mundo foi realizada na França entre os dias 7 de junho a 7 de julho de 2019. Com a participação de 24 seleções. Da África, os representantes foram Nigéria, África do Sul e Camarões. Da Ásia foram Austrália, Japão, China, Coreia do Sul e Tailândia. Da Europa foram Alemanha, Suécia, a anfitriã França, Escócia, Noruega, Espanha, Holanda, Itália e Inglaterra. Da América do Sul, os representantes foram Brasil, Chile e Argentina. Da América do Norte foram Jamaica, Estados Unidos e o Canadá. E da Oceania, o representante foi a Nova Zelândia. Os países foram divididos em 6 grupos com 4 participantes cada, se enfrentando dentro dos grupos uma única vez. Se classificavam para a fase dos playoffs os 2 primeiros colocados de cada grupo e os 4 melhores terceiros colocados dos grupos. Os Estados Unidos estavam mais uma vez na final, desta vez contra a Holanda, com o placar de 2-0 se sagrou novamente campeã mundial, conquistando seu 4º título, o segundo de forma consecutiva. Tivemos 3 artilheiras, as norte-americanas Alex Morgan, Megan Rapinoe e a inglesa Ellen White com 6 gols cada. A média de gols se manteve na casa de 2,8 gols por partida. A 8ª edição representou um marco para a modalidade, com recordes de audiência ao redor do mundo e luta por igualdade dentro e fora dos gramados. Para se ter uma ideia, a semifinal entre os Estados Unidos e a Inglaterra teve mais audiência no Reino Unido do que a final da Liga dos Campeões, entre Liverpool e Tottenham. O pico foi de 11,7 milhões de telespectadores. Já no Brasil, 30 milhões viram Brasil versus França. Esse número é simplesmente a maior audiência da história das Copas de futebol feminino no mundo inteiro. De maneira precoce, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela anfitriã França por 2-1 na prorrogação. Com 2 gols marcados pelo Brasil,
um no duelo contra a Austrália e outro contra a Itália, Marta chegou à marca de 17 gols na história das Copas, superando o alemão Miroslav Klose como a maior goleadora em mundiais. Tornou-se a primeira, entre homens e mulheres, a marcar em 5 edições diferentes do torneio. Após as 8 edições, as campeãs mundiais são os Estados Unidos com 4 títulos, a Alemanha com 2, Noruega com 1 e o Japão também com um título. Agradecemos por terem assistido. Não se esqueçam de dar like, se inscrever no canal, comentar e ativar o sininho. Até a próxima!